Oi todo mundo, o Profeta de novo. Hoje estou aqui na Mangueira. Como sugestão de um amigo meu, eu já vou dizendo logo do que é que se trata o título. Hoje eu vou falar do homem como inimigo do homem e de como os inimigos são necessários na nossa vida, ok? Agora vem a explicação. Quer dizer, antes disso, olha gente, da última vez eu disse, nem demorei tanto, né? Aliás, demorei um bocado, umas semanas. Eu acho que o último que tem um pouco mais de uma semana, o último que eu postei, tá vendo? Tô virando um rapaz. Até me sentei aqui. Bom, eu tive pensando sobre isso. Um amigo me deu essa dica, me falou sobre isso, que os nossos inimigos são necessários nas nossas vidas. E aí eu fui desenvolver um pouquinho mais, além do que ele já tinha dito. Ele falou muita coisa, não estou acrescentando quase nada, só um outro toquezinho assim. E aí eu fiquei pensando assim, sabe, o que é que eu vou falar e tal. Aí, enfim, tem um livro chamado O Leviatã, de Thomas Hobbes. E ele fala assim, tem uma citação em latim que diz: Homo homini lupus, quer dizer, o homem é o lobo do homem. O que é que significa isso? Bom, eu não vou conseguir falar com muita propriedade, porque eu não sou assim intelectual, né? Do que eu li, entendi que ele diz assim, que ele fala que o Estado, né? Vamos dizer assim, o governo, só que ele chama de Estado, é necessário para conter a paz na sociedade. Porque se deixasse os homens fazerem tudo o que quisessem, o Estado deixasse os homens fazerem o que quisessem, os homens se devoravam uns aos outros, como se fosse um homem o lobo do outro homem, né? Então, só que sem alguém para liderar a matilha, o macho alfa, por assim dizer. Então todo mundo ia assim, quem tivesse poder, qualquer que fosse, ia sobrepujando, ia matando, ia devorando os outros, e aí ficava só uma classe, os que resistissem, né, os que sobrevivessem, de pessoas subalternizadas, seguindo as ordens, o comando e sob o poder de quem chegasse lá no poder, né? Enfim. Então, assim, o Estado intervém para que as pessoas possam seguir determinadas ordens, né? Coloca as pessoas num quadradinho para que elas não se devorem, não se acabem todas. Aí eu pensei assim, aí fui procurar na Bíblia, né? E aí tem um trecho lá no Evangelho de Mateus, né? Que Jesus disse assim, no capítulo 10. Aí ele faz muita coisa, ele fala muitos assuntos, certo? E em alguns ele diz assim, mas eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada. Aí, assim, quem não me amar não é digno de mim. São muitas frases assim que a gente tem que entender o contexto todo. Quando diz assim, pronto, mas Jesus não é o príncipe da paz, aí ele vem dizer que não vem trazer a paz, ele vem trazer a guerra. E ele diz que por conta disso, o pai virará contra filho, a nora contra a sogra, e irmão contra irmão. E no versículo 36 ele diz assim, que o inimigo do homem é a sua própria família. Aí, gente, se a gente pegar assim um negócio desse sem nenhum contexto, a gente vai dizer assim, que, nossa, é por isso que muita gente diz assim, eu não é família, são meus inimigos. Eu até concordo que às vezes a melhor família não é exatamente aquela que você nasce, às vezes é a que você escolhe. Bom é quando você nasce numa família boa e você consegue escolher todos os dias, mas quem não tem alguém da família, como você diz assim, ai meu Deus, preferia que não fosse parente, né? Porque meu sangue até muriçoca tem. Mas enfim, aí fico pensando assim, será que Jesus estava querendo dizer que assim, ele veio para botar o povo para brigar e a gente ficar desconfiado de que todo mundo da família está querendo puxar o tapete da gente? Não. Ele quis dizer assim, um paradigma que eu tô dando para vocês, uma nova maneira de pensar. Se vocês me amam, ou seja, se vocês me amam e vocês vão querer seguir os meus passos, vocês vão ser como Jesus, encontrará pessoas que vão se opor a você, sim, inclusive dentro da sua própria família. E não é assim mesmo? Às vezes, quando você tem uma ideia que é diferente da de todo mundo, você já se torna assim, aquela pessoa indesejável, a pessoa que pensa diferente, porque tem muito viés cognitivo. As pessoas procuram muito se associar com quem pensa igual. Quem pensa diferente é assim, nós, eles. Então, mas isso assim, isso é ruim?
Não, aí é que eu vou entrar na questão do que eu estava falando, que é necessário e é útil a gente ter inimigos. Ah, amor, solta aqui no meu braço. Necessário é útil que a gente tenha inimigos. Por quê? Porque vamos supor, falando desses vieses cognitivos, né? Que é, a gente só se aproxima de quem pensa igual. Você imagina assim, você está numa mesa conversando, seja lá de almoço, de bar, o que for, uma reunião qualquer, e se todo mundo concordar, ninguém vai sair daquela caixinha, aí vai parecer todo mundo que tá, todo mundo inteligente demais, todo mundo sabe mais do que os outros lá fora. As ideias não vão muito progredir, não, vão ficar só ali naquele ponto mesmo. Mas se alguém for contra, se alguém divergir, aí você coloca a sua própria ideia em xeque. Então, assim, se eu estou cercado de amigos, eles podem até assim, eu conto um problema, eu choro, tal, a pessoa vai me consolar, passar a mão na minha cabeça e dizer assim, eu tô não sei o que lá mal vestida, a pessoa, não, você tá lindo. E aí você vai achar que você realmente tá lindo, que você tá realmente bem vestido. Você vai se conformar com aquilo e você não vai procurar melhora nenhuma. Porque o amigo não vai estar lhe apontando todos os defeitos. O amigo de verdade deveria fazer isso mesmo. Eu tenho um amigo que diz assim, quando vê uma pessoa mal vestida, diz assim, aquela pessoa não tem amigo não. Porque se tivesse, não deixava sair de casa daquele jeito. Mas enfim, mas quem faz a gente crescer, quem faz a gente ficar mais forte, são os inimigos. Sabe por quê? Porque o inimigo é que olha para o seu ponto fraco, ele não vai olhar para o seu ponto forte. Ele olha para o seu ponto fraco e ele vai atirar, ele vai querer enfraquecer você exatamente naquele ponto fraco, que às vezes você nem sabe que você tinha. Você se olha no espelho e se acha bacana, aí vem alguém, pum! E quantas vezes a gente não está assim bacana, alguém dá assim uma cutucadazinha no nosso ponto fraco, naquele nosso ego, na nossa ferida, naquela coisa assim que, naquele ponto de baixa autoestima, aí você desmorona. Eu conheço gente que desmorona. Só porque levou uma cutucadazinha. Imagina se levasse um tiro de canhão. Destrói a pessoa. Eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu tenho assim, um amigo que trabalha comigo, aí quando chega alguma coisa nova, aí ele, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí você vai me matar do coração. Eu disse, calma, criatura, calma. Eu já passei por tantas e já superei todas, já venci todas, é só mais uma. É só alguma coisa com o que a mais para eu pensar diferente. E tudo isso que me atiram só me torna mais forte. Se até hoje eu não fui destruído, não estou aí, né, prostrado, caído ao chão, é porque tudo só contribuiu para me tornar mais forte. E eu digo assim, se fosse, por exemplo, tem coisas que hoje acontecem, que se acontecessem, teria acontecido há 20 anos, lá no passado, aí sim eu teria, ficado muito assim. Então, na verdade, a gente tem que entender com os bons olhos. É o que eu digo para um amigo meu, perspectiva. Tudo na vida tem um aprendizado. Então, assim, os inimigos são necessários e que bom que você os tenha. Porque são eles que vão te mostrar os seus defeitos. E daí você vai trabalhar os seus defeitos. São eles que vão te apontar as fraquezas, não só apontar, mas tentar tirar proveito das suas fraquezas, e é da fraqueza que você tira força. Aí é também na Bíblia, né? A nossa força vem de Deus e ele trabalha nas nossas fraquezas, porque ninguém nasce forte, todo mundo nasce bebê, frágilzinho. Você só se torna forte a partir do momento que você vai sendo exposto às coisas da vida. Eu tenho uma amiga que quer dizer, amiga, não sei, não faz tanto tempo que eu nem vejo, acho que ela nem se lembra mais de mim, mas enfim, vou chamá-la de amiga, tá? O irmão dela vivia, aquele menino velho catarrento, que assim, é porque também a mãe não deixava sair no sol, não deixava correr na areia, não deixava pegar banho de chuva, não deixava nada. Com tudo o menino adoecia. Aí tem um filho da vizinha que vivia assim, enlameado, sujo, brincando, tal, debaixo do sol, no pingo da meia-dia. O menino não tinha uma gripe. Por quê? Porque foi exposto a anticorpos. E aí o corpo vai criando imunidade. Então a gente só se torna... o calo, ele existe, por exemplo, na mão da gente. Quem dirige moto, quem puxa muito ferro na academia, se não usar luva, obviamente, vai criando calo. Por quê? Porque é o atrito com uma superfície que vai agredindo aquela pelezinha delicada em uma pele com calos. Ela vai criando calo aqui, para proteger a pessoa. Você vai, por exemplo, um podólogo, se ele passar o bisturi e arrancar tudo, se você pisar num grão de areia, você fica com dor. Por isso que os bons não tiram tudo, eles tiram assim aquela crosta seca, mas deixam alguma coisa grossa lá, que é para servir de aparo mesmo, para servir assim de escudo. Então,
o inimigo não só é útil, mas é necessário na nossa vida. Agora, só para complicar mais um pouquinho, e se o seu inimigo for você, né? Muitas vezes a gente assim não deixa, a gente olha no espelho e fica desviando o olhar da gente mesmo, porque a gente tem medo de encarar as verdades mais profundas que tem dentro de nós. Mas eu já fiz isso, e conto há um tempo, desde um tempo que eu faço, e continuo fazendo. Sabe, me olhar no espelho e encarar exatamente quem eu sou, e ver que muitas vezes eu sou meu pior inimigo. E o pior é que eu não tenho como fugir dele, né? Agora eu tenho como vencê-lo, certo? Me fortalecendo. E eu já passei por uma situação em que eu consegui, assim, ouvir minha voz na minha cabeça, assim, meu Deus, eu mesmo, tal, não é ouvindo, não é esquizofrenia, não. Eu estou falando de coisas assim, que o seu pensamento fica, tal, e eu sempre digo, eu não sou quem eu penso, eu sou quem eu decido ser. Então, muitas vezes você pode pensar negativo, você pode pensar que não vai conseguir uma coisa, aí você tem que vencer isso, porque você é quem você decide ser, não é quem você pensa. Só que um dia esse pensamento, sim, esse inimigozinho que na minha cabeça, que era eu mesmo, se, assim, visualizou diante de mim. Aí foi quando eu vi, sim, finalmente, tô vendo você aí. Agora sim eu vou lhe vencer. Quem vai tomar o poder e o controle sou eu. E a partir desse momento, então, eu vou dizer assim, eu venci esse inimigo. Tem até uma música que é de Renato Russo, Monte Castelo, e tem um termo assim, que é falando do amor. É servir a quem vence o vencedor. Então, o amor me serve, eu estou vencendo o vencedor, que até então era vencedor. A partir de agora sou eu que domino e sou eu que tomo todas as atitudes. Essa vozinha na cabeça pode continuar, mas ela não tem nenhum efeito sobre mim. Que eu sou quem eu resolvi e escolhi ser. Eu espero que essa última parte não tenha ficado muito assim, né? Muito metafísico, mas eu acho que tem endereço certo para quem vai, tá bom? Beijo do profeta, que eu vi que está muito longo já.